Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre saúde. Hoje, vamos falar sobre a doença mais antiga do mundo, a artrite. Muitas pessoas sofrem com essa condição, mas ainda existem muitas dúvidas e reflexões sobre a sua causa, tratamento e evolução. Nesse vídeo, vamos responder às perguntas mais comuns sobre a artrite, como por que se tem artrite reumatoide, a artrite reumatoide é hereditária, e por que tenho esta doença? Então, se você ou alguém que você conhece sofre com essa condição, não perca essa oportunidade de aprender mais sobre a artrite e como lidar com ela. Vamos começar. A artrite é uma doença inflamatória que afeta as articulações, causando dor, inchaço, compressão e perda de movimento. Ela pode ser causada por uma série de fatores, incluindo infecções, lesões, doenças autoimunes e desgaste natural do envelhecimento. A artrite pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum em idosos. Existem mais de 100 tipos diferentes de artrite, sendo a osteoartrite e a artrite reumatoide os mais comuns. A osteoartrite é uma forma de artrite degenerativa que ocorre quando o revestimento das articulações se desgasta, causando dor e compressão. É mais comum em idosos, mas pode ocorrer em qualquer idade. A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca as articulações, causando inflamação e dano à cartilagem e ao osso. Isso pode levar a deformidades e perda de movimento nas articulações expostas. Além das dores nas articulações, a artrite pode causar sintomas como fadiga, perda de peso, febre e mudanças na pele próximas às complicações sofridas. O tratamento da artrite depende da forma e da gravidade da doença, mas geralmente inclui medicamentos anti-inflamatórios, fisioterapia, exercícios de fortalecimento muscular e, em casos graves, cirurgia. É importante procurar um médico para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento eficaz. Além disso, há coisas que as pessoas com artrite podem fazer para aliviar a dor e melhorar a função das articulações, como manter um peso saudável, evitar atividades que pioram a dor e fazer exercícios de fortalecimento e fortalecimento regularmente. Não há um dado exato para o registro do primeiro caso de artrite, pois a doença é antiga e foi prescrito em várias culturas e épocas diferentes. A palavra artrite vem do grego artros, que significa articulação, e ite, que significa inflamação. Relatos de sintomas semelhantes à artrite foram encontrados em textos médicos antigos, como os escritos do médico grego Hipócrates, que viveram no século IV AC. E uma das perguntas frequentes que ouço muitas vezes é sobre quando teve o primeiro caso da doença. Embora não haja registros precisos do primeiro caso de artrite, é provável que a doença tenha afetado as pessoas desde a antiguidade. A crescente compreensão da biologia e da fisiologia humana ao longo dos séculos aos médicos e cientistas desenvolveram tratamentos mais eficazes para a artrite e outras doenças inflamatórias das articulações. E outra pergunta é: por que se tem artrite reumatoide? A causa exata da artrite reumatoide, AR, ainda não é completamente compreendida, mas é considerada uma doença autoimune. Isso significa que o sistema imunológico, que normalmente protege o corpo contra invasores estranhos, como vírus e bactérias, ataca as próprias células e tecidos do corpo, incluindo as articulações. Fatores genéticos parecem ter desempenhado um papel importante na AR, já que a tendência a desenvolver a doença pode ser herdada. No entanto, outros fatores, como alergias, fumaça, estresse e exposição a substâncias tóxicas, também podem desenvolver ou agravar a doença. Na AR, o sistema imunológico ataca a membrana sinovial das articulações, inflamações e danos à cartilagem e ao osso. Esse processo inflamatório pode levar a deformidades e perda de movimento nas articulações.
É importante notar que, apesar de ser uma doença autoimune, a AR não é contagiosa e não pode ser passada de pessoa para pessoa. Se você tem AR ou suspeita de ter uma doença, é importante procurar um médico para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento eficaz. Outra pergunta é: a artrite reumatoide é hereditária? A artrite reumatoide, AR, pode ter um componente genético, o que significa que a tendência a desenvolver a doença pode ser herdada. No entanto, é importante notar que não há uma causa única da AR e que muitos fatores, incluindo fatores ambientais, podem desempenhar um papel na sua ocorrência. Estudos genéticos sugerem que a AR é influenciada por vários genes, e não por um gene específico. Alguns estudos também sugerem que a presença de certos genes pode aumentar a suscetibilidade à AR, mas outros fatores, como intolerância, fumaça, estresse e exposição a substâncias tóxicas, são necessários para desenvolver a doença. Se você tem parentes próximos, como um parente de primeiro grau, pais, irmãos ou filhos, com AR, sua chance de desenvolver a doença é maior. No entanto, a presença de um histórico familiar de AR não garante que você irá desenvolvê-la. Muitas pessoas com histórico familiar de AR nunca desenvolvem a doença, enquanto outras podem desenvolver a doença sem ter parentes próximos com a condição. Se você tem preocupações com relação à sua saúde ou ao risco de desenvolver AR, é importante falar com seu médico para obter mais informações e estimativas específicas sobre sua situação. Por que tenho esta doença? A causa exata da artrite reumatoide, AR, ainda não é completamente compreendida, mas é considerada uma doença autoimune. Isso significa que o sistema imunológico, que normalmente protege o corpo contra invasores estranhos, como vírus e bactérias, ataca as próprias células e tecidos do corpo, incluindo as articulações. Fatores genéticos parecem ter desempenhado um papel importante na AR, já que a tendência a desenvolver a doença pode ser herdada. No entanto, outros fatores, como alergias, fumaça, estresse e exposição a substâncias tóxicas, também podem desenvolver ou agravar a doença. Na AR, o sistema imunológico ataca a membrana sinovial das articulações, inflamações e danos à cartilagem e ao osso. Esse processo inflamatório pode levar a deformidades e perda de movimento nas articulações. É importante destacar que não há uma única razão pela qual alguém desenvolve RA, e que vários fatores podem desempenhar um papel em sua ocorrência. Se você tem AR ou suspeita de ter uma doença, é importante procurar um médico para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento eficaz. Outra pergunta frequente: como se diagnostica a artrite reumatoide? O diagnóstico de artrite reumatoide, AR, é feito com base em uma combinação de fatores, incluindo a história médica do paciente, exame físico, testes laboratoriais e imagens da articulação. Aqui estão algumas das principais etapas envolvidas no processo de diagnóstico da AR. História médica. O médico fará perguntas sobre o início dos sintomas, o tipo de dor ou inchaço nas articulações, outras condições médicas e o histórico familiar. Exame físico. O médico verificará as articulações para avaliar o vigor, vermelhidão e mobilidade. Ele também pode testar a força muscular e a função pulmonar. Testes laboratoriais. Alguns dos testes que podem ser realizados incluem teste de fator reumatoide, RF, teste de proteína C reativa, PCR, e testes de eficácia antipeptídeos citrulinados, ACPA. Imagens da articulação, raio-x, ressonância magnética, RM, e tomografia computadorizada, TC, podem ser usadas para avaliar a saúde das articulações e detectar sinais de inflamação ou danos. Classificação da AR. Para confirmar o diagnóstico de AR,
É necessário atender aos critérios alcançados pela classificação da AR da Associação Médica Americana, ACR. Lembre-se de que a AR pode imitar outras condições, como osteoartrite, espondilite anquilosante e lúpus, então é importante ter um diagnóstico preciso para garantir o tratamento adequado. Se você suspeita de ter AR ou tem sintomas persistentes de dor ou inflamação nas articulações, consulte seu médico para uma avaliação. E para finalizar, uma pergunta também bem frequente que ouvimos é: existe alguma probabilidade de que eu me cure da artrite reumatoide? Infelizmente, a artrite reumatoide, AR, é uma doença crônica que não pode ser curada, mas pode ser controlada e tratada com sucesso. O objetivo do tratamento é aliviar a dor, prevenir lesões nas articulações e manter a função física. Com o uso de medicamentos, fisioterapia e mudanças no estilo de vida, muitas pessoas com AR conseguem controlar os sintomas e levar uma vida ativa e saudável. Alguns dos medicamentos mais comuns usados para controlar a AR incluem medicamentos anti-inflamatórios, imunossupressores e biotecnologias, como os monoclonais. A terapia ocupacional e a fisioterapia também são importantes para ajudar a preservar a força e a flexibilidade das mulheres grávidas. Além disso, uma dieta equilibrada e atividade física regular podem ajudar a manter o peso saudável e prevenir complicações relacionadas à obesidade. Embora a cura da AR não seja possível, muitas pessoas com a doença conseguem viver com sucesso com uma combinação de tratamento e cuidados adequados. Se você tem AR, é importante trabalhar com seu médico para desenvolver um plano de tratamento personalizado e fazer o acompanhamento regular para ajudar a controlar os sintomas e preservar sua saúde geral. E é isso, pessoal. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas sobre a artrite e ajudado a entender melhor essa condição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho, para receber notificações de todos os nossos novos vídeos. Agradecemos sua atenção e esperamos vê-los em nosso próximo vídeo.